sobre o ser no mundo. A gente retorna ao livro que embasou a explicação desse conceito, né? E também como é a aplicação desse princípio do método fenomenológico e da teoria existencialista na clínica, né? Para pensar, a partir do que a gente discutiu, como a relação com o espaço, a relação com os objetos, ela está presente para a gente compreender uma pessoa, né? O Vandenberg, ele diz assim: o córrego, a casa, o céu, a árvore, a cadeira, os móveis e o fogão, tudo muda. Mas nada muda sem razão ou sentido. A gente vai conhecer essa relação do ser no mundo. São as ocasiões especiais. Eu não vou ver o céu da mesma forma, os móveis da mesma forma, de acordo com as minhas emoções. Quando alguém chega ou parte, isso desperta emoções em mim e isso se reflete na minha relação com os objetos. Um olhar, uma palavra ou um gesto podem abrilhantar uma coisa ou torná-la sombria. É só a gente pensar naquele objeto que nos traz lembranças de muito carinho. Ou então objetos que foram dados por alguém que nos magoou. Ou então uma roupa de alguém que a gente sente muita falta e que ficou com a gente. Ou então um livro dado por alguém de quem a gente hoje tem raiva, se decepcionou. Olha como a relação com as pessoas atravessa as relações que a gente estabelece com os objetos. E ele diz: a pessoa que está conosco não é outro indivíduo isolado, próximo a nós, que lança palavras em nosso ouvido, mas permanece estranho aos objetos em nossa volta. As relações com as pessoas que nos são significativas, elas vão ser constituintes da nossa forma de ser no mundo. Vou repetir. As relações com as pessoas que nos são significativas vão ser constituintes da nossa forma de ser no mundo, como eu percebo o espaço em que eu vivo, o tempo que passa. Isso tem a ver com as pessoas que são importantes para mim, as emoções que essa pessoa desperta, as emoções que ficam do que nós vivemos. Então, as relações que eu tenho com as pessoas que são significativas para mim vão estar presentes nas relações que eu estabeleço, ao perceber o que eu vivo, da forma que eu percebo, no momento em que eu percebo, né? Ele traz também que o fato de que um objeto carrega o mesmo nome sob diferentes circunstâncias não garante que seja semelhante em todas essas diferentes circunstâncias. A gente pode pensar no próprio exemplo da garrafa de vinho, né, que a gente discutiu, ou das músicas, né, a TV que fica sem cor, o rádio que fica mudo, o violão sem som, ou então o cheiro dentro de um livro, o perfume pela casa, né? A porta aberta, no caso da Luca, que perde o chão. Olha como a relação com as coisas são atravessadas pelas emoções das relações com as pessoas, né? O quanto as pessoas elas vão estar nos discos, nos livros, nas roupas, onde a gente menos esperar. E aí ele dá o exemplo de um carvalho. O mesmo carvalho, ele vai ser outro carvalho dependendo de quem o percebe. Lembrando que a fenomenologia está pensando como algo é percebido, da forma que é percebido, no momento que é percebido por quem percebe. Para o caçador, o carvalho é um abrigo para pássaros e uma oportunidade para se abrigar do sol. Para o madeireiro, o carvalho é um objeto que pode ser medido, cortado e vendido. Para a moça romântica, faz parte de uma paisagem apropriada ao amor. Então a gente percebe que uma mesma árvore é percebida de diferentes formas. Então são diferentes fenômenos. E para a gente conhecer o ser no mundo, não são os objetos, mas a relação com os objetos, não são o fato, mas como os fatos são percebidos. E que nome a gente dá para como os fatos são percebidos, tais como eles acontecem por quem as percebe? De fenômeno. Então a gente vai olhar para os fenômenos pensando que um mesmo objeto com o mesmo nome, no mesmo lugar, não terá os mesmos sentidos para diferentes pessoas. E aí, na próxima aula, nós falaremos da relação com o tempo.
né? Eu introduzi um pouquinho sobre o passado como algo que se presentifica. E o projeto no existencialismo é o que nos motiva. Aqui ele vai dizer também como a nossa relação com o espaço tem a ver com o projeto, com a motivação. Ninguém mergulha no rio para nadar se de alguma maneira já não se encontrava antes de alguma forma dentro do rio. Primeiro a gente se projeta dentro do rio para aí sim mergulhar. Ninguém viaja para uma cidade nova se já não estiver de alguma forma naquela cidade, mesmo quando ainda não conhece. A gente se projeta nos lugares antes de ir para eles. Eu imagino que nesse momento de quarentena estejamos todos nos projetando para os lugares que poderemos ir e as pessoas que poderemos encontrar e as aulas presenciais que poderemos ter, né? É dessa maneira que nos mudamos para uma casa. Vemos os quartos, imaginando como serão mobiliados mais tarde, o que faremos em cada cantinho. Então, antes de estar num lugar fisicamente, nós estamos como projeto. Então, o passado, né, é aquilo que do passado no presente se presentifica, e o projeto é aquilo que do futuro no presente nos motiva. O foco da fenomenologia é o presente. Eu falo mais sobre isso na nossa próxima aula. Em relação ao exercício, gente, pensando que na nossa aula a gente discutiu sobre os nossos afetos e a nossa relação com os lugares que vivemos, eu quero que vocês escolham um lugar que vocês tenham passado tempo nessa quarentena, né, nesse momento de distanciamento físico, e vocês imaginem como seria para alguém, né, igual naquele trechinho do Sartre, que chega na casa como visita e espera o dono da casa. Como seria para alguém que chegasse nesse lugar, no seu quarto, na sala da sua casa, na cozinha, onde você fica mais? O que essa pessoa saberia sobre você? Né? Olhar para os objetos, olhar para o que está mais perto, o que você usa mais. O que essa pessoa saberia ao olhar os objetos do seu entorno? Se alguém quiser tornar mais desafiante, vocês podem combinar entre vocês, assim, fazer duplas virtuais e mandar foto. E aí a outra pessoa vai contar o que dá para imaginar de você pelas fotos do lugar que você mais gosta e que mais fica na casa. Né? Se alguém quiser fazer esse exercício mais complexo, eu imagino que vai ser divertido. Vocês mostram imagens dos objetos e do lugar e a pessoa diz o que dá para imaginar sobre você. Quem preferir fazer individualmente, vocês vão imaginar alguém vindo para a casa de vocês, para esse lugar que vocês escolheram, e o que essa pessoa pode saber a partir do que ela vê no espaço, desse seu ser no mundo. Certo, gente? Por hoje é só.